eu vou contar um pouquinho mais para vocês do que aconteceu comigo que me fez mudar de rumo, né? De formação, eu sou engenheiro de alimentos e na época eu me encontrava na indústria de alimentos. Então, aconteceu uma coisa ali que me fez mudar, me fez pensar para onde eu estava indo. Então, hoje também é uma oportunidade, pessoal, da gente fazer algumas reflexões. E já que a gente vai falar um pouquinho de dinheiro hoje, um pouquinho também, além do bem-estar, da qualidade de vida, um pouco de renda extra, de independência financeira, eu queria que você só parasse para pensar um pouquinho, porque tem alguns dados que a gente tem, que chegam até nós aqui, que são preocupantes, mas a gente vê que é uma solução importante. Então, talvez hoje seja para você exatamente estar ouvindo. Então, para de fazer o que você está fazendo, presta atenção aqui que eu tenho certeza que vai valer a pena cada minuto aqui e a gente não vai se alongar muito, vai ser alguns minutos que a gente vai estar conversando. Então, qual que é o dado alarmante que a gente tem? Vocês sabiam que hoje, em torno de 78% dos brasileiros terminam o salário e não terminam o mês? Que sempre falta salário no final do mês, né? Tá sobrando dia para viver. Então, a renda extra acaba se fazendo importante como um complemento de renda, às vezes, para salvar uma conta, para salvar um sonho, salvar um desejo, e talvez tu esteja procurando isso e talvez possa ser para ti hoje. Outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui para vocês, que seria um segundo ponto, sobre o futuro. No meu caso, quando eu olhava para frente, eu via que eu não tinha alguma perspectiva que eu gostaria. Eu estava vivendo pelo final de semana. Passava a semana pensando o que eu ia fazer na sexta, sábado e domingo, né? Gastar aquele pouco dinheiro que tinha com alguns amigos para tomar alguma coisinha e ficar ali, né? E às vezes a gente olhava um pouquinho mais para frente e a gente não via alguma perspectiva. Então também talvez hoje tu possa ver uma luz, talvez no final do túnel, se tu esteja procurando. E a terceira é uma possibilidade de mudança. Às vezes a gente não aguenta mais o que a gente está fazendo e a gente às vezes quer fazer uma transição de carreira. A gente está pensando em alguma coisa diferente para o nosso futuro ou tem aquele famoso não aguento mais, né? Não aguento mais, ele é poderoso. E quando tá tudo na mesma, se tu mudar o penteado do cabelo para o outro lado, já fica melhor. O pessoal já te nota. É ou não é verdade, né? Então talvez aqui seja uma oportunidade de tu tá observando também uma transição de carreira. Então, cara, uma perguntinha aqui para vocês me responder aqui no chat. Quem aqui, não sei, se importaria, assim, de repente, ter uma renda extra até o final desse mês aqui, ter um dinheirinho a mais na conta aqui? Quem gostaria? Quem acharia bom que seria que se pingasse mais um dinheirinho na sua conta? Eu acho que todo mundo, né? Então, responde aqui para mim nos comentários isso aqui, que um dinheirinho a mais não faz mal para ninguém. Então, para começar, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês exatamente o mercado que a gente está inserido para vocês e entendendo exatamente o que está por trás dessa oportunidade que a gente tem, desses desafios que a gente faz e do nosso estilo de vida que a gente tem dentro da Herbalife. Então, nossa oportunidade de mercado se dá basicamente por esse panorama global que a gente tem de obesidade, sobrepeso, que se dá em todo o mundo. São 1 bilhão de pessoas ao redor de todo o planeta. A estimativa na população brasileira, pessoal, olha só, 55,4% da população está com sobrepeso. Normalmente, quando está com sobrepeso, já tem outros probleminhas. Normalmente, cansado já está, estressado já tem mais alguns outros problemas ali. Então, isso acaba se tornando um problema e uma oportunidade. É uma coisa que a gente está fortemente relacionado a melhorar isso na vida das pessoas. Mas daí tu me pergunta, Jonas, mas como é que a gente foi chegar nesse cenário aqui? Então, a gente tem alguns passos que aconteceu dentro dessa nossa vida moderna, dessa correria que a gente tem, que mudaram os nossos hábitos e fez a gente estar avançando nesse sinal de sobrepeso, obesidade e vários outros problemas de saúde. Então, a vida moderna é acelerada, a gente já não come direito, a gente já não come nos horários, a gente tem hábitos não saudáveis. Que às vezes a gente tem que vigiar, é aplicativo de lanche, né? Então, tem muita gente que vive disso. Eu sei que tem coisa saudável ali, mas também tem muita coisa que faz mal. E a maioria, vamos ser franco, acaba fazendo mal. Se é uma vez na semana, ou duas no máximo, até acaba que não tem muito problema. É ou não é verdade? Agora, quando vira um hábito, isso sim se torna um problema. Então, isso também é um problema. Tem outra questão do desequilíbrio de ingestão de nutrientes. As pessoas ingerem menos nutrientes hoje, embora estejam comendo até mais do que comiam, né? Vocês sabiam que a qualidade dos nutrientes, dos alimentos que são oferecidos para nós estão diminuindo? Foi mostrado isso nas lives iniciais, né? Vocês devem ter observado o quanto alarmante é isso, né? Consumo de ultraprocessados. Hoje é difícil a pessoa que não vive de uma padaria, tá ali sempre pegando um pastel com um café, um enroladinho de linguiça ou qualquer coisa para se alimentar todo dia. E às vezes o cara não se dá conta, mas já faz tempo que ele está fazendo isso. E uma hora a saúde, ela chega ali com a comandinha e diz, eu trouxe aqui para te pagar a conta, né? Então a gente tem que ficar ligado nisso. Além de que é a maior alta na história dos preços da comida nos últimos 100 anos. E em contrapartida de comportamento também, sedentarismo e privação do sono. Então, esse desequilíbrio entre excesso do que a gente tem na nossa alimentação de coisas, gordura, sal e açúcar e outros condimentos e tudo mais que a gente acaba tendo ali, contrastado com uma falta de uma alimentação mais leve, mais colorida, mais nutritiva no nosso dia a dia, que dá esse desequilíbrio, dá o sobrepeso, dá a doença, dá problema e dá tudo isso. E o que as pessoas estão buscando dentro de todo esse universo? As coisas que as pessoas mais buscam aqui, pessoal. Nutrição preventiva, número 1. Então as pessoas querem se prevenir, querem chegar no futuro bem. Eu faço parte desse público também. Eu acredito que vocês que estejam fazendo esse desafio conosco também, porque vocês se preocupam com a saúde de vocês, né? Aliás, quem não se preocupa com a saúde? Todos nós se preocupamos, né? Até porque quando você perde ela, você sabe o quanto ela vale, né? Soluções para sobrepeso e obesidade. Então, tem uma solução efetiva para isso, pessoal, que não cause dano, que não cause colateral nas pessoas, a gente também faz parte. Qualidade de vida e longevidade. Quem não busca viver mais e viver melhor, pessoal? Todos nós buscamos isso. Estilo de vida ativo e saudável. Quem não gostaria de um estilo de vida ativo e saudável, viver esse estilo de vida? Todo mundo busca isso. Fitness, muitas pessoas buscam. E dentro da área financeira, renda extra, está muito latente hoje no Brasil. Todo mundo está precisando de uma renda extra. As pessoas têm procurado exatamente em todos os lugares para encontrar isso. E também aqueles que pensam um pouquinho mais para frente, digamos assim, querem mudança de carreira e pensam até numa independência financeira. Olha que coisa boa, né? Uma independência financeira, né? Você não precisar pensar em dinheiro, né? Você só viver a vida, né? Fazer o que você faz, tendo
uma independência financeira. E normalmente, quando a gente pensa numa oportunidade de renda extra, é mais fácil recomendar aquilo que tu gosta. É ou não é verdade? Todo mundo, né? Então, tu dificilmente vai recomendar para alguém alguma coisa que não faz sentido para ti, ou que tu não gosta, né? Então, fazendo com uma coisa que você gosta, como por exemplo os nossos produtos, né? Que você deve estar adorando usar. Eu já faz mais de 20 anos que tomo e tomo com gosto todos os dias. O meu favorito é o chá. O chá eu não fico sem um dia o Herbal Concentrate. Então, esse é maravilhoso. Então, galera, sobre a empresa, o que a gente tem? Começa com a nossa filosofia de nutrição. Olha só o que a gente tem aqui e o que foi pensado. Porque tudo na nossa vida começa com a nossa filosofia. E depois, através dessa filosofia, a gente traz para os nossos hábitos e aquilo vira o que a gente é, certo? Então, a nossa filosofia é o começo. A de nutrição da Herbalife envolve esses pilares todos que estão dispostos aqui para vocês. Então, os produtos da Herbalife são confeccionados com base nisso. Com base em quê? Em gorduras saudáveis, com foco ômega 3 e menos gordura saturada, que vem essa questão comportamental, né? Tendo como foco o estilo de vida ativo e saudável. Então, esses são todas as coisas que a Herbalife julga importante. Vitaminas minerais, né? Que é um belo trabalhador do nosso corpo, muitas funções microscópicas estão acontecendo nas nossas células através de vitaminas minerais, inclusive a antioxidação do nosso sistema, né, para prevenir o envelhecimento, faz parte disso, vários outros componentes, fitonutrientes, antioxidantes, a questão dos carboidratos, que muitas vezes brigam, mas existem carboidratos saudáveis, dentro deles se encaixam as fibras, né, que elas fazem parte, mesmo que não sejam digeríveis como os carboidratos, elas também fazem parte do grupo dos carboidratos. Provavelmente alguns de vocês dentro desse desafio estão usando algumas fibras, já sentiram a benesse delas dentro do seu organismo, dentro do seu intestino, da regularidade que você vai no banheiro. Também tem a questão da hidratação, que é extremamente importante, que a gente leva através dos nossos produtos, através do chá, das bebidas, do hype, do nosso lift off, do Herbal Concentrate, enfim. E as proteínas, que é a chave, eu diria, uma das coisas mais importantes, uma proteína de qualidade, para a nossa questão de manutenção de massa magra, manutenção de peso com qualidade, manutenção também do nosso sistema imune. Boa parte do nosso sistema imune, ele provém das proteínas, e também algumas coisas enzimáticas, as proteínas interferem. E dentro disso também, vocês costumam ver, principalmente o teu coach falando contigo, a questão dos hábitos, né? Que daí é aquele, vamos fazer um exercíciozinho? Exercício faz parte da nossa filosofia global de nutrição. Descanso faz parte e um relaxamento também. E eu tenho uma pergunta para vocês aqui, pessoal. Uma pergunta que vocês me respondam aqui no chat. É ou não é verdade, né? Que toda vez que tu se aproxima do teu coach ou que tu participa de um desses desafios de 21 dias, tu tá mais saudável? Tu se sente com mais energia, com mais disposição, mais bem cuidado? Tu não vê que você costuma fazer as coisas mais certas? É ou não é? É normal. Então escreve aqui, ó, eu amo meu coach tá me ajudando, né? Todos nós gostamos de ser cuidado, né, pessoal? Então é isso que os nossos coaches têm feito aqui, né? Então, muito importante nossa filosofia de nutrição. Esses são os médicos que incorporam o nosso corpo do Centro Herbalife aqui. Então são vários, eu não vou citar todos em especial. Aqui temos o Dr. David Heber, que ele é diretor do Centro de Nutrição Humana da Universidade da Califórnia, também que é especialista do especialista em nutrição, já é escritor de livros, enfim, comanda lá isso dentro da Universidade da Califórnia. Uma pessoa que deixou um legado incrível aqui na Herbalife, Dr. Luiz Guinarro, por décadas trabalhou na Herbalife, deixou um legado muito grande aqui em pesquisas. Então, é um prêmio Nobel de Medicina. Então, a gente se alia aos melhores. A gente tem a excelência em relação aos nossos produtos, ingredientes de alta qualidade, nutrição baseada em ciência, testes ao longo do processo, fabricado com segurança e depois entregue para milhões e milhões de pessoas. A gente tem uma alta tecnologia em relação ao que a gente faz, pessoal, isso também nos orgulha muito, porque tecnologia é sinônimo de confiabilidade, quanto mais para frente a gente está, melhor, e a nossa tecnologia já é uma tecnologia fármaco dentro da área de alimentos. Então isso é muito forte. A gente tem, por exemplo, os laboratórios com a ISO 17025, que é a mais alta acreditação que existe para laboratórios. Vocês devem conhecer que algumas marcas procuram colocar selo, não, é selo que tem a creatina, é selo que tem não sei o quê. Elas buscam uma empresa terceira para validar o seu produto. A Herbalife tem esse próprio laboratório, que no Brasil se equipararia, tipo assim, como se fosse um Inmetro. É o órgão máximo para dizer que aquilo tá bom ou tá ruim. Então, olha só o nível que a gente tá, né? Então, é incrível mesmo. Não só o nível de laboratório, a gente também tem que ter o melhor atleta. Eu acho que ninguém diz que o Cristiano Ronaldo não está entre os top atletas do planeta, né? E a gente tem muito, muito orgulho de ter ele como nosso garoto propaganda e nosso embaixador, né? Um atleta de ponta aqui, o Cristiano Ronaldo, se associando com a nossa marca. E a gente sabe que no futuro também isso vai acontecer cada vez mais, né? Porque ele tá para se aposentar ali, né? Com 40 anos e jogando muita bola ainda. E nossa gama de produto, pessoal, que é as nossas estrelas. Tudo isso que eu falei para chegar nesses potes maravilhosos aqui. Eu não vou entrar em detalhes sobre cada um deles, eu imagino que vocês já estejam usando vários deles aqui. E me conta aqui no chat, pessoal, qual é o produto que tu mais gosta? Escreve aí, eu amo shake, ou eu não vivo sem o chá. Bota aí qual que é o produto que tu mais gosta e bota também aquele produto que tu gostaria de consumir. Sabe como é que é, né? Às vezes tu tá ali, né, o teu coach, mas peguei o shake chá no Treve aqui, né, nossa, como eu queria o Shake Control, né? Então, qual que é o produto que você gostaria de tomar também? Escreve que eu gostaria muito de tomar o tal produto, né? Talvez, ao sair daqui, tu já possa ver como tu consumir esse produto que tá te faltando aí, inclusive de graça. Olha que maravilha. É ou não é, hein? Então, vamos lá, pessoal. Só para fechar dos dados, mais de 40 anos no mercado, líder em venda direta de produtos para nutrição e controle de peso, marca número 1 no controle de peso e bem-estar do mundo, número 1. Mais de 5,1 bilhões de dólares de vendas líquidas em 2023. 5,1 bi é muita coisa. Mais de 5,3 milhões de shakes são consumidos todos os dias no mundo inteiro, nos mais de 95 países aos quais estamos inseridos. Temos ações publicadas na Bolsa de Valores de Nova York. Então é aquilo. A contabilidade está em dia, está tudo lá para os nossos acionistas verem. Então, uma empresa de capital aberto, o que dá muita credibilidade, até para oferecermos a garantia padrão ouro, que é a garantia de que não existe arrependimento aqui. Então, o Herbalife te dá toda essa garantia ouro também. E estamos
inseridos nas mega tendências globais, pessoal. Então, quais são as mega tendências globais que a gente tem aqui? São basicamente 4. Isso aqui não é nós que estamos dizendo, é as tendências globais, é pesquisas que são feitas para dizer o que as pessoas estão procurando. Então, são solução para obesidade e sobrepeso, temos. Nutrição preventiva, que seja rápida, de qualidade e econômica, temos. Gente, hoje uma refeição de shake, média, a preço final, sem nenhum registro, nem como cliente prêmio, nem como nada, é R$ 11 tomar um shake. É R$ 11 uma refeição equilibrada, é muito barato. Né? E saber que você pode tomar muito mais barato que isso, muito mais barato que isso. Qualidade de vida e longevidade. Todos queremos envelhecer melhor. As pessoas que chegaram e construíram um patrimônio ao longo da vida, elas estão dispostas a se desfazer do seu patrimônio para manter sua saúde. Todas estão. E se a gente trabalha na prevenção aqui e também tem coisa para todas as idades, a gente consegue ser extremamente competitivo. E é o nosso caso. Né? Então ninguém quer perder a saúde. Né? Então nós estamos trabalhando em todas as frentes aqui. E, logicamente, o estilo de vida ativo e saudável. Que esse aqui, se tu começar a viver hoje, vai te levar com certeza para uma vida saudável pro futuro. E falando de negócio, falando de renda extra, como eu prometi para vocês, pessoal, a gente tem basicamente 2 oportunidades dentro desse negócio. Uma oportunidade é você comprar produtos com desconto para consumo e para revenda, né? Você fazer um consumo mais barato, né? Fazer um consumo mais consciente, que tu não vou levar para minha vida aqui, então vou consumir mais barato. Super recomendo você fazer isso. Ou também fazer uma revenda. É o que? É indicar pessoas. Ou pegar esse projeto pronto do T21, pessoal. A plataforma não tá linda? Fala para mim. Cara, treino, e-book, material, as lives, toda essa engrenagem funcionando para servir as pessoas que você traz para desenvolver esse negócio, ou servir os seus clientes, seus amigos e te servir também. É muito útil, é um produto excelente digital, certo? O T21 entra basicamente como uma das ferramentas que a gente pode ter dentro dos produtos aqui para comprar, vender e revender. Depois, também temos aquelas pessoas que buscam assim, não, eu gostaria de ter uma visão mais a longo prazo, tem como eu fazer carreira aqui? Sim, existe a possibilidade de fazer carreira, cara. Existe a possibilidade de você chegar aqui, da maneira que você é, bruto, ser esculpido, lapidado e ser uma pessoa de extremo sucesso, às vezes até com uma independência financeira dentro desse negócio. Ele te permite, o que é fantástico. Eu, particularmente, entrei por causa disso, tá? E eu acredito também que isso aqui possa fazer sentido para todos vocês, né? Tanto consumir com desconto, talvez fazer algumas indicações de já começar, mas uma coisa que eu recomendo fortemente para vocês, de verdade, é você, depois que sair daqui, se você gostar também de tudo que eu for falar e estiver falando aqui, participe de uma apresentação maior. A gente tem treinamentos como, por exemplo, o STS, que ocorre em todas as capitais brasileiras e várias outras cidades. São mais de 45 eventos no Brasil só, tá? Que você pode estar participando para aprender mais sobre isso, para entender mais sobre isso. Então eu recomendo fortemente que você participe de um desses, certo? Porque às vezes as pessoas pensam, mas eu nunca mexi com nutrição, cara, não entendo nada. Então tem muita pessoa aqui, e isso aí tu vai ver outras pessoas e outras histórias também nesses eventos aqui, que tu vai ver que qualquer pessoa com vontade consegue desenvolver esse negócio. Como que a gente ganha dinheiro aqui? Então eu vou falar para vocês. A gente tem basicamente 4 formas de ganho. A primeira forma de ganho que a gente tem é o lucro na revenda. É você adquirir produtos por um valor e você revender eles por um valor um pouquinho maior. No lucro na revenda, a gente tem de 25, 35, 42 até 50% de desconto. Eu não vou entrar exatamente em todos os detalhes como você faz para chegar lá, mas eu lhe digo, é muito tranquilo você chegar lá e você ter o máximo de desconto nos produtos para consumo e também o máximo de lucratividade para você fazer sua revenda. 2, uma excelente forma, pessoal, para quem gosta de trabalhar digitalmente principalmente, lucro no atacado, a nossa segunda forma de ganho. Jonas, como assim lucro no atacado? Imagine você se tornar um atacadista internacional. Você ter uma sede em 95 países e você poder vender para todos esses países. É basicamente isso que é o lucro no atacado. Então você, ao se registrar no negócio Herbalife, que eu já vou mostrar para vocês como é que faz isso, né, o seu primeiro passo, você pode estar fazendo vendas em qualquer lugar do nosso território, que quem entrega é Herbalife, e qualquer lugar dentro dos 95 países que a Herbalife tem negócio. Então você faz a venda, a pessoa faz a compra, a Herbalife entrega e depois a Herbalife lhe paga o seu lucro. Incrível. Depois a gente tem 2 formas outras de ganho, né? Que é os royalties e os bônus. Os bônus de produção, quando a gente chega a um determinado nível dentro do nosso plano de marketing, nosso plano de carreira, e os royalties a gente pode conseguir mais rapidamente também, se tornando um supervisor da Herbalife, que isso você vai ouvir mais na frente. Não vamos entrar no detalhe agora. Mas royalties, pessoal, para vocês terem uma noção do que é você receber por uma coisa que você já fez. Normalmente, quando a gente trabalha, a gente está no CLT, por exemplo, a gente trabalha 30 dias, a gente é pago pelos 30 dias que a gente trabalhou, no mês seguinte a gente tem que construir de novo os 30 dias para ser pago novamente. Quando a gente constrói royalties, depois de um tempo, vamos pensar que isso começa a ficar bom para você, assim, você vai ser pago pelo trabalho que você fez no seu primeiro dia de trabalho. Parece interessante isso? Você tem um esforço acumulado? Legal, né, pessoal? Então isso, os royalties permitem, isso aqui você vai entender melhor no STS. E o primeiro passo que eu falei é se tornar um distribuidor independente. Como é que é isso, Jonas? É bem simples, vai lá no computador, daí tu tem que pegar a papelada. Não, tô brincando, pessoal, não precisa nada disso. É muito simples, é muito fácil. Se você não é cliente premium, se você é só um cliente ainda, você pode falar com a pessoa que te convidou para estar aqui ou para o seu consultor e você pedir para ele como é que eu posso fazer para me tornar um consultor independente. Então é online, é no site, você só precisa do ID do seu consultor indicante e das 3 letras do nome dele, você pode se vincular à Herbalife adquirindo esse kit por apenas R$ 99,00 com frete. Então você vai ali, compra seu kit, R$ 99,00, você abriu sua empresa e seu atacado em 95 países, ainda você vai ganhar uma pasta linda, maravilhosa, para você estar traçando suas metas, entendendo mais um pouco sobre o negócio, fazendo suas primeiras apresentações, também vem a sua pastinha de apresentação, vem mais produto para você degustar, vem sachês de shake, no caso, e mais alguns manuais. Então, eu recomendo fortemente que você vire um consultor, um distribuidor independente hoje mesmo,
E uma das coisas maravilhosas também é que você já vai ter 25% para adquirir os produtos com desconto. Então, 25% a menos é bastante coisa, né? É um quarto. Então, é muita coisa. Agora, se você já é um cliente premium, é mais fácil ainda. Você nem precisa falar com o seu consultor. Basta você acessar o seu site, a sua plataforma da Herbalife, clicar no bonequinho lá e converter seu cadastro para cliente premium, para consultor independente, né? Para distribuidor aqui. E você já é um distribuidor e já vai ter os 25% de desconto. E aqui tá, pessoal, o nosso plano de carreira. Isso aqui, quando foi me apresentado, eu fiquei maravilhado pelo seguinte motivo. Ele é o mesmo para todas as pessoas? Ele é o mesmo para todas as pessoas, ele não muda. Então, a diferença, quem faz, é você. Então, o produto é o mesmo e o plano de marketing é o mesmo e a forma para o atingimento desses níveis também é o mesmo. Então, você pode sair de um simples distribuidor, começando hoje, e chegar ao nível de presidente. E às vezes as pessoas pensam, não, mas isso aí é aquilo ali, quem entrou primeiro que se dá bem, depois quem veio depois, não, quem veio depois não tem como. E na verdade não é. Né? Hoje eu, particularmente, faço parte do nível de Get 2.500 royalties da Herbalife, porém, teve pessoas que entraram antes de mim, que não chegaram nesse nível, teve pessoas que entraram depois de mim e já me passaram. E o que acontece? Tá tudo certo. Né? O bom é que depois as pessoas vêm aqui e treinam a gente também. Então, isso é um grande diferencial, e como prova que o grande diferencial quem faz é cada um de nós com o que a gente faz aqui dentro, certo? Pessoal, a gente tem algumas histórias aqui de quem tá fazendo negócio, algumas pessoas com um pouco menos de tempo de negócio também, que eu gostaria de compartilhar as histórias dessas pessoas com vocês. Então, eu tenho aqui, primeiramente, a Eliane Dreyer. Eliane, você tá aí para dar uma palavrinha com nós? Olá, pessoal. Olá, Jonas. Tudo bem? Tudo ótimo, e com você? Tudo bem também. Então, Eliane, conta um pouquinho pro pessoal como tem sido essa tua trajetória aqui, faz favor. Então, pessoal, meu nome é Eliane Dreyer, eu tenho 49 anos, eu sou mãe, sou avó e moro aqui no sul do Brasil, Concórdia, Santa Catarina. Eu trabalhei, pessoal, por 25 anos como CLT. Então, eu acordava de madrugada, dormia à tarde, né? Não vi meus filhos crescerem. E o pior é que eu vivia uma vida de frustração, de privações, de vergonha devido ao meu peso. Eu era aquela pessoa que eu vivia de dieta em dieta, frequentava as clínicas de emagrecimento, né? Gastando dinheiro que eu não tinha e sem sucesso. E também eu era viciada em remédios para emagrecer. Então, eu tomava todos os remédios que me indicavam, né? Prejudicando a minha saúde e sem sucesso, até que um dos últimos me gerou aí um AVC. E foi assim que eu conheci a Herbalife. Então, eu tinha pressão alta, eu tinha apneia do sono, eu tinha vários problemas de saúde, né? E eu conheci essa oportunidade, conheci a Herbalife através de uma amiga. E foi muito incrível, Jonas, porque realmente mudou a minha vida em todos os sentidos. Primeiro, foi com a questão que eu vinha buscando, né? Que foi com a questão do meu corpo. Eu eliminei em 4 meses 22 quilos. Mas o maior ganho, então, foi na questão do bem-estar, na questão da saúde, né? Melhorou a autoestima, melhorou tudo. E também, Jonas, me trouxe aqui uma liberdade financeira quando eu tomei a decisão de empreender, quando eu participei de uma apresentação como essa. Então, isso mudou tudo. Eu saí do meu emprego, claro que não é necessário, mas eu estava ganhando muito mais aqui do que em 25 anos trabalhando na empresa, né? Hoje eu trabalho a partir da minha casa, hoje eu sou uma mãe presente, eu sou uma avó presente, eu tenho liberdade de tempo, liberdade de horário, sou eu que faço os meus horários, né? E hoje, Jonas, o melhor de tudo é que eu tenho uma qualidade de vida. Todos os anos, eu acho que esse é um benefício que eu amo, um dos benefícios que eu amo muito é poder ganhar férias pagas para minha família, para mim e para minha família, né? Já ganhei várias férias, conhecendo vários lugares, né? E, inclusive, algo assim que me encantou e me faz querer ficar mais aqui no negócio foi as viagens internacional. Eu que só conhecia o Paraguai, né? Tinha ido uma vez lá fazer compra. Esse ano fiz a minha primeira viagem, então, que eu fui para o Chile. Estou muito animada, Jonas. Quando eu iniciei, o meu primeiro cheque foi de R$ 700 e hoje eu ganho acima de 6 mil todo mês. Então, estou muito animada, muito motivada e sou grata a essa oportunidade. Mas que maravilha, Eliane. Parabéns pelo resultado. Cara, eu fiquei impactado quando vi tua foto antes e depois. Teu resultado realmente é incrível. E olha que história linda que tu tá fazendo aqui. Parabéns, parabéns. Muito obrigado, Eliane. Eu também sou fã do programa de incentivo da Herbalife. As viagens de incentivo olha, pessoal, é uma coisa assim, todo ano tem. Se você se qualifica, você vai. Se você não se qualifica, tá tudo certo. Mas todo ano tem. Então são viagens incríveis que a gente gosta muito. Também gostaria de chamar, pessoal, aqui uma outra pessoa que também está fazendo um trabalho muito bacana. Então gostaria que vocês conhecessem um pouquinho da história da Thaís Gellen. Thaís, tá aí, Thaís? Oi, Ô, Jonas, tudo bem? Dando para me ouvir direitinho? tudo certo. Olá, pessoal. Então, meu nome é Thaís, eu tenho 35 anos, tenho 2 filhos, moro em Três Passos, no Rio Grande do Sul, é uma cidadezinha aqui do interior do Rio Grande do Sul. E eu entrei no sistema primeiro para ter o meu resultado. Pessoal, eliminei 12 quilos, fiquei super animada, e mais animada ainda quando me falaram que eu poderia ser remunerada se eu levasse todos aqueles benefícios que eu mesma já estava sentindo para outras pessoas. Então, na época, eu era dona de casa, não tinha meu próprio dinheiro para nada, não tinha formação nenhuma. E, para piorar, eu estava vivendo um divórcio, né? Então, na minha cabeça, eu só pensava, que tipo de emprego que eu vou arrumar para mim agora, né? Então, isso me deixou ainda mais encantada. A possibilidade de fazer uma renda trabalhando em casa, sem ter que deixar os meus filhos com outras pessoas. Então, eu mergulhei, assim, de cabeça, como, né, encarei isso como uma chance da minha vida.
Fui correndo assinar o meu kit de distribuição da Herbalife, entrei no sistema de treinamentos, comecei a desenvolver esse negócio de forma profissional. Na época, meu primeiro ganho, praticamente com experiência zero, foi de mais de R$ 500. E nos últimos meses, eu tenho feito a média de R$ 5.000 todos os meses. E como a Eliane já falou, né, tem, além desses ganhos fantásticos, as férias de incentivo, que realmente é algo que me encanta, né? Então, já tive a possibilidade de levar os meus filhos para um cruzeiro, que era algo que eu nem sonhava. As últimas férias agora, desse ano, foram maravilhosas, num resort lá na Bahia, né? Então, assim, você trabalhar, fazer uma renda maravilhosa, ajudar pessoas e ainda ganhar as férias da empresa, olha, realmente, assim, é uma oportunidade de ouro e eu só tenho gratidão, né? Só tenho a agradecer. Maravilha, Thaís. Parabéns pela trajetória, Obrigada. parabéns pelo negócio que você está trilhando aqui. É muito bacana, gente. A gente tem muitas histórias inspiradoras dentro desse negócio aqui. E eu vou chamar mais uma só aqui, que é a Laís Faria. Laís, tá aí, Laís? Oi, ótima tarde, tudo bem? Tudo Tá me ouvindo ótimo. bem? Então, assim, Prazer estar aqui falando com vocês. Pessoal, meu nome é Laís Faria. Eu também desenvolvo esse negócio. De formação, eu sou enfermeira e eu fiz faculdade, fiz algumas pós-graduações. E alguns anos atrás eu estava numa rotina muito corrida, de muito trabalho. Trabalhava de segunda a sexta, era funcionária pública. Final de semana eu pegava plantão extra e trabalhava muito. Tinha uma empresa também, em um outro ramo, e trabalhava demais. E essa era a minha desculpa para me alimentar mal. Cheguei a pesar 30 quilos acima do meu peso saudável. Foi quando eu comecei a procurar alguma coisa para melhorar minha qualidade de vida. E eu vi um post nas redes sociais falando do desafio. E aí, quem sabe, né? Não dá certo para mim. Eu me inscrevi. Nos primeiros 7 dias, Jonas, eu já reduzi 14 centímetros de medidas. Em 90 dias, já foram 18 quilos a menos. E eu moro numa cidadezinha pequenininha, no interior do estado de São Paulo, que tem menos de 30 mil habitantes. Então, todo mundo conhece todo mundo. E aí, as pessoas começaram a perguntar o que eu estava fazendo. E eu participei de uma apresentação como essa. Quando começou essas perguntas, né, meu coach me convidou para uma apresentação como essa, e eu não tinha satisfação financeira. Eu já achava que eu trabalhava demais, não queria outro trabalho. Mas o que eu visualizei aqui, que eu não tinha lá, era a qualidade de vida. Não tinha qualidade no meu trabalho, não tinha tempo livre, eu não tinha horário de descanso que eu queria, e eu também não viajava na hora que eu queria, nada era na hora que eu queria. Eu tinha muitas obrigações e pouco tempo livre. Eu vi a oportunidade de ir em resort, 5 estrelas, com tudo pago, all inclusive. E isso já fazem 7 anos, desde então, todos os anos eu estou aí nos resorts, nas viagens. E eu gosto muito, né, do que hoje eu só trabalho com essa ferramenta do Transformação 21. De dentro da minha casa, na verdade, eu levo meu trabalho para onde eu quiser, que é o meu celular, eu tô aqui conectada. Onde eu quiser trabalhar, eu consigo trabalhar, junto com a minha filha, junto com a minha família. E essa liberdade é o que me encanta no nosso negócio. E eu vou falar de faturamento, porque eu fui uma pessoa que já tive 2 empresas antes de entrar na Herbalife. E lá fora a gente fala muito sobre isso. E aqui, trabalhando de dentro da minha casa, sem muita coisa, só com um celular e um computador velho, que não precisa ser aqueles gamers, nada. É uma coisa bem básica mesmo para trabalho. A gente fez R$ 40.000 e 62 de faturamento no mês passado. Trabalhando de dentro da nossa casa, e eu só tenho a agradecer a essa empresa. meu Deus, que loucura, Laís. Como não, né? Que vidão, hein? Parabéns, que bom te ouvir. Tá? A gente fica muito animado de ouvir essas histórias, pessoal. Parabéns, Laís. Então, pessoal, olha a oportunidade. Quando eu falei para vocês lá no início, que eu estava insatisfeito, que eu tinha chegado num ponto de inflexão na minha vida, foi exatamente por uma insatisfação que eu tinha. Para mim não foi diferente das meninas. Vocês ouviram as histórias delas, que como é parecida. Normalmente a gente tem uma insatisfação de ter uma coisa, a gente tá procurando alguma coisa, né? Eu, naquele momento, estava insatisfeito com perspectiva. Eu olhava para o futuro, eu não me via ali, eu não me via tendo aquele estilo de vida, eu não me via batendo aquele ponto de manhã e fechado dentro de uma indústria, saindo de noite, nem vendo a luz do dia, digamos, quase assim. É bem ruim isso. E também limitado na questão de ganhos. Então, isso para mim impactou demais. Eu fui numa apresentação, eu vi que o negócio era grande, eu vi que o negócio era bom, então eu deixei de fazer o que eu fazia para começar a fazer de forma integral o negócio da Herbalife. Logicamente que não precisa. Uma coisa me aconteceu aqui, me deu muito medo, porque eu estava num cargo ali naquele momento que muitas pessoas gostariam de estar no meu lugar. E eu estava olhando para aquilo ali, ele não tá mais querendo, tu fica na dúvida, tu fica com medo, meu Deus, se eu largar isso aqui, o que vai acontecer? E se não der certo? E se não der certo, o que eu faço? Mas e se der certo, eu ficasse lá 30 anos do jeito que tá, como é que ia estar a minha vida, né? Então, aquele famoso, quem não arrisca, não petisca, né? Então, eu mergulhei para fazer esse negócio, muita coisa aconteceu, a gente se desenvolveu, a gente foi para treinamento, a gente não perde essas viagens, pessoal, isso é uma coisa que eu falo, eu tenho 12 anos de trajetória aqui já, e faz 12 anos que a gente ganha as viagens de incentivo todo ano, então todo ano tem, e tem muita coisa boa, tem muita foto para mostrar para vocês, muita coisa boa que vocês também podem, todo mundo pode. Então por que a gente mostra isso tudo para todo mundo e conta essas histórias? Para as pessoas verem que elas também podem. E como a Laís falou, como a Thaís falou, como as meninas falaram aqui, o teu resultado é um tesouro. Se hoje tu tá aqui e tu já tá tendo um resultado, eu posso dizer para você que até o final desse mês, você pode estar fazendo R$ 500 de renda extra. E eu te pergunto, te interessa R$ 500 de renda extra? Ou R$ 1.000 de renda extra? Eu acredito que sim, né, pessoal? Então, é isso que você precisa fazer aqui nesse negócio. Depois desse tempo aí, depois dessa decisão que eu passei, muita coisa foi história. Hoje a gente conhece 8 países, ganha um dinheiro interessante, tem uma organização, a gente busca o nosso plano de carreira dentro da Herbalife, e a nossa média de ganhos aqui não diminui dos R$ 20.000. A nossa média é em torno de R$ 23.000 todos os meses, tá certo, pessoal? Então, é desse negócio que a gente tá convidando vocês para fazer parte, e é logicamente que tem carreira, tem gente que ganha muito mais coisa que a gente hoje aqui só tá sendo o porta-voz dessa oportunidade, dessa mensagem excelente para vocês aqui. E a gente deixa, por último aqui, o nosso grande desejo de que você merece conquistar mais.
você merece conquistar sonhos. Hoje, a partir do seu kit de registro, que tu pode fazer agora, junto com o teu consultor, tu pode começar o teu negócio próprio e estando num dos próximos STS de qualquer lugar do Brasil. Tá certo, pessoal? Então eu agradeço muito a participação de vocês, desejo um excelente final de desafio, continue focado, continue usando os produtos, que eu tenho certeza que a tua saúde, teu peso, tua energia, tua disposição agradece. Obrigado a todos, tchau, tchau.